Graça e paz, igreja. Como é que vocês estão? Todos bem? Se você não cumprimentou a pessoa que está do seu lado, vou te dar a oportunidade para fazer isso, tá? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: que bom que você veio, irmão. Diga: eu estou muito feliz que você veio. Diga para ela assim: eu tenho certeza que Deus tem uma palavra poderosa para você. Quantos creem nisso? Quantos vieram com expectativa em Deus? Diga para outra pessoa que está do seu lado assim: diga: meu irmão, é impossível que o Deus que criou o universo, que te conhece bem melhor do que você mesmo, te chama pelo nome, tenha trazido você aqui sem ter uma palavra, sem ter uma noite especial para você. Glória a Deus. Eu gostaria que vocês fossem comigo em 1 Reis, o capítulo 20, o versículo 23, por favor. 1 Reis, o capítulo 20, o versículo 23, diz assim: depois da derrota, os oficiais de Ben-Hadad lhe disseram: os deuses israelitas são deuses de montes, por isso venceram. Mas podemos derrotá-los com facilidade nas planícies. Eu vou ler em outra versão. Diz assim, ó: os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses das colinas, por isso eram mais fortes do que nós. Mas se lutarmos contra eles nas planícies, certamente seremos mais fortes do que eles. Veja, aqui nesse capítulo de 1 Reis, o versículo 20, fala da derrota dos sírios, a vitória dos israelitas sobre o rei da Síria. E aqui nós vemos no versículo 23 os conselheiros do rei tentando justificar, tentando arranjar uma explicação plausível para o rei, o porquê deles perderam, o porquê que eles perderam, a causa da derrota. Então, no mais alto de sua sabedoria, eles disseram para o rei da Síria que os israelitas venceram porque o Deus de Israel era o Deus das colinas, ou seja, o Deus das montanhas. Porque eles lutaram nos altos montes, eles venceram. Porque o Deus deles era o Deus das montanhas. No mais alto da sabedoria deles, eles concluíram desse jeito. Só que olha para o pessoal que está do seu lado e diga assim para ele: o Deus de Israel. Diga: o meu Deus, o seu Deus, é o Deus dos montes, mas também é Deus de vales. Glória a Deus. O que é que eles disseram? Eles concluíram e disseram assim para o rei: olha, a gente perdeu porque a gente estava no monte, a gente guerreou lá no monte. Vamos fazer o seguinte: a gente vai traçar uma estratégia e vai lutar com eles agora nos vales, nas planícies, e ali nós venceremos. Ali nós seremos mais vitoriosos, porque o Deus deles só defende eles nos montes. Está comigo até aqui? Agora, trazendo para a nossa vida hoje, o que isso significa? Monte nas escrituras significa bons momentos, vamos dizer assim, e vales, maus momentos, dias ruins e dias bons. Está comigo? Boas épocas e épocas ruins. Algumas pessoas têm a ideia de que Deus é um Deus de bons momentos, mas Ele não está, Deus de bons momentos, mas Ele não está não está conosco quando nós estamos passando por maus momentos. Elas acham que Deus nos deixa desamparados nos momentos ruins, nos vales. Especificamente problemas que são causados por
nossa própria conta, causado por nós mesmos. Veja, vales, nós temos a ideia, a Bíblia fala de vales, e nós entendemos que vales à luz das Escrituras são, na maioria das vezes, quando você escuta a palavra vale, você escuta que é algo ruim, algo onde Deus ele usa para disciplinar as pessoas, para, sabe, consertar você, para, na verdade, ensinar você. E quando você escuta a palavra vale, você entende e espera que no momentos difíceis, nos momentos de vale, é onde Deus está te disciplinando. Foi assim que nós aprendemos, foi assim que nós escutamos, por muitos e muitos anos. Então, aquele momento é necessário, aquele momento é preciso, aquele momento não tem como você sair daquele momento esperando por uma intervenção divina, porque na verdade, na maioria das vezes, nós entendemos que é Deus que está causando aquilo ali. Só que isso é algo completamente oposto à luz das Escrituras. Quando você olha para a luz das Escrituras, o próprio Davi, quando ele fala ali no Salmos 23, ele diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Significa que ele primeiro ele diz o seguinte: ainda que eu ande, ou seja, não há necessidade de ir, não há exigência de ir. E ele fala assim: ainda que eu ande, significa que ainda que eu deixe de ouvir o Senhor e eu vá por conta própria e entre no vale da sombra da morte, não preciso temer. A conclusão de Davi. Então veja só, nós escutamos por muito tempo que vales eles significam problemas, eles significam uma coisa ruim. E quando nós olhamos e analisamos a nossa vida e nós concluímos que estamos passando por momentos de vales, nós estamos enfrentando um momento de vale na nossa vida, nós acabamos que não esperamos pelo Senhor. Porque na verdade, se Deus estivesse com você, a conclusão lógica que a maioria das pessoas pensa, que se Deus estivesse com você, você não entraria no vale. Está comigo até aí? Está comigo? Glória a Deus. Só que essa ideia de que Deus está com você nos bons momentos e nos maus momentos, Ele te deixa desamparado, Ele te deixa, sabe, tentando se virar, tentando se consertar. Muitas vezes você entra num momento difícil porque você mesmo causou isso, seja, vou dar um exemplo financeiro. Você não podia comprar e você, na emoção, na empolgação, ou porque, sabe, viu uma promoção, fez um sacrifício ali e está passando por um aperto financeiro por causa disso, e você o diabo automaticamente lembra, você não podia e mesmo assim você fez. E aí muitas das vezes os momentos difíceis que nós enfrentamos são causados por nós mesmos. Você está comigo até aqui? É assim com você também? Então, o que nós vamos fazer quando nós enfrentamos um momento difícil, quando nós entramos num momento de dificuldade, de problema? Será que podemos esperar em Deus? Será que o Deus a quem nós pertencemos também estará conosco lá? Essa ideia à luz da Bíblia de que Deus ele te deixa no momento de dificuldade, de que Deus ele te abandona, se você entrou num vale por acidente, por circunstâncias da vida ou causado por você mesmo, que Deus ele te abandona quando você entra nessa situação, é completamente oposta à revelação de Cristo Jesus, é completamente oposta ao caráter de Deus. Quem está comigo? Quando Deus ele cria o mundo, Ele não criou, sabe, ele não cria um homem e coloca um homem num lugar onde o homem precisava aprender, sabe, a obedecer a Deus, a temer a Deus, a reconhecer, a ser grato, a amar os princípios, a vontade de Deus, a depender de Deus. Pelo contrário, a Bíblia fala que Deus ele colocou ele num jardim, onde ele estava suprido de todas as coisas, ele era abundante em todas as coisas. Deus disse para ele: ó, tudo isso aqui é seu, você vai governar sobre todas as coisas, os animais, a natureza vão se render ao comando da sua voz, e de tudo isso aqui você pode comer abundantemente. Então, essa ideia de que Deus ele precisa de que você passe por momentos difíceis para poder que você aprenda a confiar nele, é completamente oposta à revelação, ao caráter de Deus. Quem pode dizer amém?
E nós precisamos entender o que esse texto ele nos ensina, porque veja só, se você trazer um pouco a sua memória, coisas simples que a maioria de nós já conhecemos, não precisa ser um teólogo, não precisa de seminário, não precisa você ter lido a Bíblia de capa a capa para você saber disso, com certeza você sabe. Veja, Jesus, ele veio à terra, a Bíblia fala que ele se despiu de todo o seu estado de glória, ele se despiu de toda a sua majestade, da sua coroa de glória, e se humanizou. Veja, ele não veio no corpo, ele não veio no corpo de um homem maduro, um homem forte, sabe, num físico perfeito. Pelo contrário, a Bíblia fala que ele se humanizou e veio num corpo de quê? Um bebê. Nós não costumamos pensar muito nisso, mas Jesus, aquele que estava com o Pai, sabe, antes de tudo ser feito, aquele que junto com o Pai ouviu o Pai dizer: olha, façamos segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aquele que estava lá, João disse que ele estava no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e era Deus. Antes que tudo fosse criado, ele estava lá. O Deus, Jesus, ele vem e ele podia vir de diversas maneiras. Ele podia vir da forma que ele queria, da forma que ele quisesse. Se ele viesse na forma humana, como um homem já adulto, também seria algo extraordinário. Mas ele decidiu vir como um bebê e nascer num estábulo, numa manjedoura. Depender de um homem, depender de uma mulher falha para cuidar dele, alimentá-lo, limpar as suas necessidades, dar banho nele. Veja como Deus é maravilhoso. E a Bíblia fala que ele veio por quê? Para que pudesse morrer por nossos pecados, para nos salvar, sabe, da escravidão eterna, e nos levar de volta, nos resgatar de volta para o Pai. Quem pode dizer amém? Essa é a razão pelo qual ele se despiu de toda a sua glória e se humanizou, para pagar o preço por nossos pecados, sabe, e nos resgatar de volta para Deus e nos levar para o estado de plenitude a qual Deus ele tinha traçado desde a origem, desde o Éden. Você está comigo até aqui? E eu não sei você, mas quando eu me deparo com esse entendimento, com essa realidade, ele veio no mais profundo do vale que nós estávamos. Veja, sem Jesus, sem o sacrifício que foi pago por mim, pela sua vida, sendo o mais claro, o mais explícito possível, eu e você estávamos na mão do diabo, governado pelo príncipe, o príncipe do mal, o príncipe dessa terra. Paulo disse: olha, o bem que eu queria fazer eu não conseguia, porque o pecado que jazia, que reinava sobre mim, me governava. O mal que eu não queria fazer, isso eu fazia. Era esse o estado meu e seu antes de Cristo, antes de Jesus vir, sabe, e derramar todo o seu sangue para nos redimir. Sem esse sacrifício, nós estávamos num estado de condenação eterna. Então ele veio e nos encontrou no mais profundo dos nossos vales. Sem ele, jamais eu e você sairíamos dessa condição. A Bíblia fala que agora, eu e você que colocamos os olhos em Cristo Jesus, que confiamos, sabe, em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. A Bíblia fala em João que ele nos deu o direito de ser chamados o quê? Filhos de Deus. O seu estado mudou, a sua posição mudou. Escravo, agora você é filho do Deus Altíssimo. Essa é a diferença, porque ele te encontra, ele está com você no momento difícil, no momento de problema, mas não é para apontar o dedo, mas não é para julgar você,
não é para amontoar mais culpa sobre você, não é para julgar nem sentenciar mais você. A Bíblia fala que Ele veio para resgatar, para salvar. Ele vai com você, está com você nos seus momentos difíceis, nos seus momentos de tribulação, de aflição, nos seus vales, para resgatar, para trazer você de volta aos planos e à plenitude de Deus. Você pode dizer amém? O versículo 28 diz o seguinte: Israel reuniu seu exército, organizou linhas, a nova batalha, aqui já é a nova batalha, já agora no vale, nas planícies. E o versículo 27 diz assim, primeiro 27, Israel reuniu seu exército, organizou linhas de abastecimento e saiu para lutar. Mas em comparação com o enorme exército sírio que cobria todo o campo, os israelitas pareciam 2 pequenos rebanhos de cabras. Veja, o exército sírio ali naquele vale era muito, mas muito mais numeroso do que eles. Eles eram comparados como pequenos rebanhos diante do tamanho do seu adversário. O exército sírio veio em peso. Os conselheiros traçaram a estratégia de guerra para batalhar com Israel no vale. E agora eles foram com força total. Vamos ver o que aconteceu. O versículo 28. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: Assim diz o Senhor, os sírios pensam que o Senhor é um Deus de montes e não das planícies. Por isso entreguei todo o enorme exército sírio em suas mãos. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Os 2 exércitos acamparam frente a frente frente um para o outro durante 7 dias, e no 7º dia a batalha começou. Os israelitas mataram 100.000 soldados de infantaria dos sírios em um só dia. O versículo 30. O restante fugiu para a cidade de Afeque, mas o muro caiu sobre eles e matou mais 27.000. Ben-Hadad fugiu para a cidade e se escondeu no quarto secreto. Veja bem, agora eles pensavam que nas planícies muito mais numerosos, agora eles pensaram que nos vales e muito mais numerosos, o exército de Israel não seria páreo. O Deus de Israel não os defenderia ali. Diga para o irmão que está do seu lado, diga assim para ele: eles estavam enganados. Não, diga com convicção: eles erraram de novo. E é isso que Deus ele trouxe você para ouvir. Se o diabo estiver pensando que porque você está passando por esse momento na sua vida, no seu casamento, na sua família, Deus ele não vai te defender, ele está errado. Quem pode dar um glória a Deus? Ele errou novamente. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: Deus ele não vai te deixar nesse vale. Deus ele não vai te deixar nessa situação. O profeta disse para o rei de Israel, para que eles saibam que o Senhor está com vocês, o Senhor está entregando ele em suas mãos. Então, para que todas as pessoas à sua volta veja que Deus ainda continua com você, Deus ele vai te dar vitória sobre essa situação. Glória a Deus. Eu não sei qual o momento que você está enfrentando na sua vida. Eu não sei se você está passando por um momento difícil, mas se você não estiver passando, aprenda o que Deus ele está ensinando aqui essa noite. E se você estiver passando por algo complicado na sua vida, saiba que esse não é o seu estado final. Saiba que Deus ele não vai te deixar.
Saiba que assim como ele estava com o exército de Israel nesse momento, e não porque o exército era muito capaz, não porque o exército israelita era mais numeroso, era muito bem treinado, pelo contrário, a Bíblia fala de que eles eram considerados, naquele cenário, eles eram considerados como pequenos rebanhos de cabras. Quem olhava para aquele cenário não conseguiria ver vitória alguma do povo de Israel, não conseguiria ver possibilidade alguma, ou qualquer outro tipo de vantagem, mas eles não estavam só, aleluia, eles não estavam só, o Deus de Israel estava com ele, o meu Deus, o seu Deus está com você, amém? Deus está falando com você essa noite. Eu não sei se essa situação tem roubado a sua paz, se tem roubado a sua alegria, se tem tem tirado o seu sono, tem, levado você para esse lugar de aflição. Eu não sei como foi que você chegou aqui, mas eu tenho certeza de algo. Saiba que nesse momento em que você está passando, seja lá qual for, em qualquer área da sua vida, o Deus que criou o universo, o Deus que Ele não se contenta, Ele não apenas está com você nos momentos bons, mas Ele está com você em todo o momento da sua vida, em toda a sua vida, está com você em cada momento da sua vida, em cada fase da sua vida. Ele vai te tirar desse lugar, porque Deus Ele é mestre em nos dar escape, nos oferecer saída. A única forma que você precisa é fazer o que o rei de Israel fez aqui. Ele ouviu a direção do profeta, ele estava atento à voz de Deus, a direção de Deus para ir guerrear. O rei de Israel não colocou suas tropas diante da batalha antes de ouvir a palavra do profeta, antes de ouvir a direção de Deus, antes de ouvir o que Deus tinha a dizer diante desse cenário, diante dessa situação que eles iam enfrentar. Quantos podem dizer amém? Eu e você da mesma forma, é assim que nós vivemos a nossa vida, é assim que nós, guerreamos dia após dia, é assim que nós vencemos cada batalha, cada desafio que se coloca diante de nós, com os olhos, com os ouvidos atentos à palavra do Senhor. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ele: não importa o momento, diga com mais força, não importa o momento, não importa a situação, Deus sempre tem uma palavra para você, Deus sempre tem uma direção para você. Glória a Deus. Diga: o Deus a quem você olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: o Deus a quem você pertence não está só com você nos bons momentos, mas nos momentos difíceis também. Amém? Então você está entendendo o que Deus está dizendo? Você pode contar com Deus nos momentos difíceis. Quando você procurar no seu HD a saída e não encontrar, quando você olhar para a sua volta e tudo isso atemorizar você, comunicar medo, você pode esperar pela intervenção do Senhor. Você pode dizer assim, olha, pela fé, você pode dizer e falar com Deus: Deus, eu não sei onde é que você está diante de tudo isso. O mar está revolto, o vento é forte, tudo indica que eu vou afundar. Mas a tua palavra me garante uma coisa: o Senhor está comigo. Se eu afundar, o Senhor vai junto. Mas porque o Senhor está comigo, eu sei que isso não vai me matar, eu sei que isso não vai me afogar, eu sei que isso não vai, no final vai acontecer o que Paulo disse, as leves e momentâneas tribulação vão produzir na minha vida um eterno peso de glória. Diga: vai cooperar para o meu bem. Você pode dizer isso com fé: vai cooperar para o meu bem. Então não importa o que você esteja passando agora, saiba que Deus está com você, saiba que Deus está com você, seja nos momentos bons, seja nas montanhas, seja nos vales, nas planícies, Deus está com você. Ele está segurando você com os seus braços fortes e carregando você pelo vale. Aleluia! Se nesse momento você não tem força para continuar caminhando, Ele carrega você. Mas aí você não vai ficar. Glória a Deus.
Aleluia. A vitória já é nossa, a vitória já te pertence. Assim como os israelitas também foram vitoriosos no vale, eles também foram assim como os israelitas foram vitoriosos nas montanhas, nos montes, também venceram nas planícies e no vale. Amém? É assim que Deus ele olha para nós e nos vê em Cristo Jesus vitoriosos. Não importa a circunstância. Não importa o momento. Agora, eu e você precisamos entender o que nos ajuda a evitar o vale ou passar por ele. Como filhos de Deus, nós não estamos isentos da possibilidade de entrar no vale. Veja, Davi, um homem segundo o coração de Deus, o maior rei que Israel já teve, ele chegou no Salmo 23 e disse: ainda que eu ande, nem mesmo Davi, ele exauriu a possibilidade de passar pelo vale. Veja, Davi foi a pessoa que mais teve experiências vitoriosas com Deus. Veja, vou dar um exemplo para você, que Davi também foi um homem que passou por vários. Veja, quando a história de Davi começa, quando o profeta Samuel unge ele, mas a maioria das pessoas conhece, tanto a igreja quanto até mesmo o mundo conhece Davi a partir da vitória sobre Golias. Veja, quando tentaram colocar a roupa de Saul em Davi, ficou muito grande, ele disse: isso não cabe para mim. Ele se despiu de toda a armadura de Davi, de Saul, ele larga o escudo, ele larga a espada, ele larga a couraça, ele larga todo o equipamento que era de Saul, que não cabia nele, que ficou grande demais. E ele foi enfrentar Golias com o quê? Apenas com o quê? Uma funda e 5 pedras. E quando ele chegou diante do Golias, o que foi que Golias disse para ele? Por acaso eu sou um cão para você vir com badoque, funda e pedras? Pau e pedras? Qual foi a resposta de Davi? Você vem contra mim com espada, lança, escudo, eu vou contra você no nome do Senhor. E todos nós conhecemos, ele derrota Golias, ele corta a cabeça de Golias, e ali Israel tem uma enorme vitória e ficou na história. Mas depois daquilo, as mulheres de Israel começaram a cantar uma música que gerou muito conflito dentro do coração de Saul. E a música era: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares, e mexeu com a vaidade de Saul. O que aconteceu? Saul começa a perseguir Davi, e Davi foge de Saul. Eu não vou ler o texto para a gente ganhar tempo, não é aqui que eu quero ficar. O Senhor trouxe ao meu coração, estou compartilhando com vocês. Em uma dessas fugas de Davi, ele vai parar aonde? Num reino inimigo. E quando ele chega lá, ele sai fugindo, e depois ele para. Depois que ele fugiu daí, ele para na casa dos profetas. E lá estava a espada, o escudo e a lança de Golias. E ele come lá, ele se alimenta lá. E quando ele, antes de se despedir, antes de sair de lá, ele pergunta para o sumo sacerdote da casa, e ele diz: você tem alguma arma? Porque eu estou fugindo, já estou fugindo há muito tempo, e o rei Saul continua me perseguindo. Agora eu tenho os exércitos inimigos sabendo que eu estou fora da proteção de Saul, e tenho também Saul me perseguindo. Então o que acontece? Tem os 2 inimigos agora atrás de mim me procurando. Você tem alguma arma? Veja, como foi que ele venceu Golias? No nome do Senhor. E o sumo sacerdote diz: olha, a gente só tem aqui a espada de Golias. E ele pega a espada de Golias, e ele sai com a espada de Golias. Mas a espada de Golias não foi suficiente para derrotá-lo. Veja, no momento mais alto de Davi, ele fazia menção do nome do Senhor. Mas houve um momento onde ele estava sendo perseguido, um momento difícil para ele, e ele confiou nas armas que não pôde
da vitória naquela batalha. Quantos estão comigo? Ou seja, vai haver momentos em que nós vamos entrar em vales, nós vamos entrar em situações complicadas e difíceis, porque nós mesmos não ouvimos a direção de Deus, nós não fomos movidos pela emoção, pelas circunstâncias, pelo medo. Como também vai haver momentos em que as circunstâncias da vida vão nos apertar, mas eu e você precisamos entender que o Senhor jamais nos deixará. Deus ainda estava com Davi, protegendo ele e guiando ele aonde ele estava indo. Amém? É assim comigo e é assim com você. Nós precisamos continuar entendendo isso, a importância disso. E eu gostaria que você fosse comigo em 1 Pedro, o versículo 2, rapidinho. Eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor tem falado no meu coração nos últimos dias. Pedro, o capítulo 2, a partir do versículo 24, que diz o seguinte: Ele mesmo carregou os nossos pecados em seu corpo na cruz. Veja que maravilhoso. Fala Ele mesmo. Poderia ter sido um anjo, poderia ter sido um querubim, um serafim, seria algo genial, algo maravilhoso. Ainda assim, seria algo glorioso. Mas a Bíblia fala que Ele mesmo, Ele não escolheu um substituto, Ele não colocou um substituto. Ele mesmo colocou os nossos pecados, carregou os nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o nosso pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados, somos sarados. É um texto bastante conhecido, eu acredito que você já tenha ouvido ou lido, mas eu quero contextualizá-lo. Vamos ler o versículo seguinte. E o que é que diz? Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor e guardião da sua alma, e bispo das vossas almas. Veja o que Pedro está nos dizendo aqui. Éramos como ovelhas. O Senhor, sabe, a Bíblia ela nos traz diversas ilustrações, a forma como Deus ele nos enxerga, a forma como Deus ele tipifica Jesus. Veja, Jesus também é chamado de leão da tribo de Judá. Amém? A Bíblia traz diversas tipologias de Cristo. Ele também é considerado como uma galinha, como juntou os seus pintinhos debaixo dos seus braços. Diversos. Eu não vou ficar nisso por causa da hora, mas uma das mais utilizadas, uma das mais tipologias que se utiliza para exemplificar a vida de Cristo, o ofício de Jesus, é do pastor. Veja o que Pedro diz: vocês eram como ovelhas. Eu não sei se vocês lembram, mas quando depois que Jesus ressuscita, que ele vai ter um encontro com Pedro, e ele pergunta a Pedro, você me ama? E Pedro diz assim: olha, Senhor, eu te amo. E o que é que Jesus disse? Apacenta as minhas ovelhas. Veja, essa é a forma, a maneira como Deus ele nos vê, como ovelhas. Como Jesus nos vê como ovelhas. E aqui Pedro está dizendo a mesma coisa que ele ouviu de Jesus: vocês eram ovelhas que estavam desgarradas, mas por causa do que ele fez, vocês foram trazidos de volta, foram resgatados de volta para o seu pastor e guardião da vossa alma. E isso é maravilhoso, ver o Senhor como um pastor, ter essa imagem de Jesus como nosso pastor, não apenas como um exemplo a ser seguido, não apenas como o nosso Salvador, aquele que está na nossa vida para nos salvar
nos salvar de problemas, nos salvar de situações, mas entender também que Ele é o nosso pastor. E o que um pastor ele faz? Ele cuida, ele apacenta, ele guia, ele protege as ovelhas. Amém? Você está comigo? O pastor, a ovelha é completamente, inteiramente, totalmente dependente do seu pastor. Uma ovelha não sobrevive sem um pastor. Ela pode estar em qualquer lugar, mas ela não sobrevive. Ela não tem o senso de, encontrar comida como um cachorro faz, um gato faz. A ovelha ela precisa ser guiada. A ovelha ela precisa ser conduzida. A ovelha não tem como se defender. Ela não tem presas, ela não tem mecanismo de defesa. Ela precisa de alguém que a proteja. A ovelha ela também não tem um senso de alerta, de perigo, para saber quando ela vai entrar em situações quando é algo arriscado que custa a vida. Por exemplo, sem o pastor é comum que as ovelhas caiam de penhasco, porque ela não tem esse senso de perigo. Ou seja, ela é completamente dependente, a vida dela depende do seu pastor. Nem o efeito manada funciona com a ovelha. Tá todo mundo indo e ela vai. Porque a ovelha ela tem uma característica de ser tão distraída que ela precisa de alguém atento a ela o tempo inteiro. Quantos estão comigo? Isso são características naturais que se aplicam a nós. Por quê? Porque a Bíblia fala que Jesus é o bom pastor, aquele que deu a vida pelas ovelhas. Amém? Eu gostaria de ir com você no Salmo 23. Chegamos aonde eu queria. O Salmo do Pastor, conhecido e utilizado de diversas formas, mas há muito de Deus aqui que acabamos deixando passar, despercebido. Pedro disse que éramos como ovelhas desgarradas, mas fomos trazidos de volta, resgatadas para o bom pastor, o guardião das nossas almas. Veja, o Salmo 23, o versículo 1 diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Veja que aqui Davi ele não coloca pré-requisito, não existe algum requisito. Não existe nada estabelecido. Não me faltará alegria, não me faltará disposição, não me faltará saúde, não me faltará paz. Não existe nada, nenhum requisito, nada pré-estabelecido. Davi apenas diz: o Senhor é o meu pastor, nada, absolutamente nada me faltará. Então, quando nós lemos esse texto, é tão conhecido que se torna comum. E tudo que acaba se caindo na familiaridade, cai no lugar de desprezo. Nós não consideramos como algo especial. O brilho não tem mais. Só que isso é muito rico, porque veja, Davi diz o seguinte: porque Ele é o meu pastor, nada me faltará. Não vai faltar, não vai faltar ajuda no momento de necessidade, não me faltará disposição, não me faltará saúde. E aí a gente pode se listar e a lista não vai ter fim, porque Ele é o seu pastor. Glória a Deus. E aqui, se a gente ficar só nesse texto, a gente dura mais umas 4, 5 pregações, só nesse texto. Porque o que é que um pastor faz? Porque Davi fala: Ele é o meu pastor. E o que é que um pastor faz? E se você for apenas deixando o Espírito Santo levar a sua imaginação, você vai ver que o ofício pastoral, o quanto é o impacto da vida do pastor na vida da ovelha, o quanto a ovelha consegue produzir e crescer.
e frutificar e se multiplicar por causa do cuidado do pastor sobre ela. Não tem limites. Glória a Deus. Você está comigo até aqui? Mas veja, o versículo 2 diz o seguinte: Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Deixa eu ver essa tradução. Em verdes pastos me faz descansar, e para as águas tranquilas me guia em paz. Veja, a tônica da nova aliança, a tônica do evangelho, você vai sempre ver Jesus ele trabalhando a fé como no ambiente de descanso, sabe? A fé ela não opera, ela não é efetiva no momento de agitação. Quando você está nesse momento agitado, inquieto, de agonia, dificilmente você vai abrir espaço para liberar a fé. A fé ela sempre floresce, ela sempre se multiplica, cresce, flui no ambiente de tranquilidade. E a Bíblia fala que aqui no versículo 2 diz que Ele nos leva, Ele nos guia em verdes pastos. Verdes pastos significa, na linguagem de ovelha, boa comida. Ele sempre vai te levar para se alimentar bem. Isso significa que você precisa constantemente estar conectado, se alimentando de uma boa palavra, sabe? Eu sei que hoje em dia, com acesso à internet, nós temos acesso a diversas coisas, mas é muito bom que você tenha o entendimento de que um pouco de fermento leveda toda a massa. Você vem para a igreja na quarta, você vem para a igreja nos domingos, e você ouve uma boa palavra, você escuta, você é impactado pelo amor de Deus, você tem uma nova revelação do quanto Deus te ama, você se depara, entra em contato com o evangelho, onde Deus ele não estabelece condições para você, apenas traz você para esse lugar de provisão, de plenitude. E aqui a sua fé é erguida, aqui a sua fé ela cresce, aqui a sua fé ela amadurece. Aqui você se sente, sabe, apto, pronto para liberar a fé, crer em Deus e viver uma vida vitoriosa. Só que quando você sai de casa, você, sabe, liga a notícia, liga a TV e se depara com um monte de notícias minhas. É tudo que não presta. Você liga a TV no almoço, é fulano que morreu, é tanta chacina que aconteceu, é o tanto que roubou, é o preço que aumentou. E é só notícia ruim. E aí aquilo que você ouviu, que você era mais que vencedor em Cristo, você já cai no esquecimento. Não é que você ignora essa situação, mas você acaba, sabe, ficando tão cheio da atualidade, tão cheio das circunstâncias naturais, que você acaba esquecendo, não ficando consciente da sua realidade em Cristo, de maneira que as circunstâncias acabam influenciando no seu humor, na sua perspectiva, na sua expectativa pela intervenção de Deus. Aí você escuta que a questão do merecimento, que é uma lei natural estabelecida por Deus, que flui e acontece, e muita gente prospera por causa disso, e você acha que as coisas na sua vida só vai acontecer pelo tanto de energia que você gasta, pelo tanto de coisas que você faz, e você acaba concentrando os bons resultados da sua vida apenas no seu esforço, e esquece do Deus que está com você. E você também, baseado na sua experiência, tem coisas que você não consegue controlar. Tem dia que o mar não dá para peixe. Embora você pode ter a carreira maravilhosa, você pode ter a bagagem de conhecimento que é desejável. Mas tem dia que o mar não dá para peixe e você não sabe nem porquê. Sua experiência, seu tempo de estudo, seu tempo de trabalho não consegue te dar explicação. Apenas o resultado é ruim e você não sabe como resolver. E aí, você precisa de quê? Que o Jesus que está no seu barco guie você. Vai mais profundo.
Ops, eu sei, você não pescou nada, não foi? Vai mais profundo. Você precisa de uma direção daquele que sabe todas as coisas. Ou seja, porque Ele é o seu pastor, porque Ele está com você, porque Ele não te deixa, porque Ele permanece na sua vida, permanece em você, permanece com a sua família, ainda que você precise, sabe, fazer alguma coisa, ainda que você precise trabalhar, ainda que você precise, sabe, empregar energia, se concentrar, ainda que você precise, sabe, estar lá. Não confie apenas no que você está entregando. Espere pelos resultados de Deus na sua vida. Amém? Você pode estar no seu trabalho apenas vendendo. E você, nossa, hoje está maravilhoso, estou conseguindo atender todo mundo bem e tal. E você está lá, o seu dia está maravilhoso, você está vendendo, está tudo fluindo. E você, poxa, é muito bom isso, você vir para o trabalho com uma cabeça boa, com uma boa energia, com vontade de fazer, e você está lá, veja como as coisas fluem, e aí você está concentrado apenas no que você está conseguindo entregar. Só que os resultados de Deus vão além. Você está lá, a pessoa que você está atendendo, sabe, não está no seu melhor dia, você consegue perceber isso, e o Espírito Santo vem sobre você e te dá discernimento, e você bate o olho na pessoa e vê que a pessoa não está passando por algo legal, e uma palavra salta no teu coração. E ainda que você não conhece, a vontade de falar está muito grande, a língua está assim, aí você fala, olha, ainda não é o fim, Deus ama você, e porque Ele ama você, você vai sair dessa situação. E aquela pessoa estava ali apenas para comprar, você estava ali apenas para vender, mas Deus tinha algo ainda mais. E você libera a vida, você libera a palavra que sustenta o universo. Você pensa que quando você abre a sua boca, compartilha Jesus, você está falando asneira, está jogando palavras ao ar. Você pensa que quando você fala a palavra de Deus, você está contando história de carochinha. Você pensa que quando você fala a palavra de Deus, você está apenas, sabe, afagando a dor de alguém? Não, amigo. Essa palavra criou tudo o que você vê. Essa palavra sustenta tudo o que você vê. Glória a Deus. Sobre essa palavra, tudo se rende. Até o que não tem ouvido, escuta. Porque ele diz que você pode falar com o monte e eles vão obedecer. A Bíblia fala que passarão os céus e a terra, mas elas não passarão, elas se cumprirão. Então os resultados de Deus na sua vida vai além das suas expectativas, vai além daquilo que você se prepara. Quando está comigo? Então você está preparado apenas para bater a meta. E uma venda, algo, um dia diferente, uma conexão que Deus fez. Quantos estão comigo? Ou apenas uma ideia surge. Se você continuar com os seus olhos no seu pastor, você vai ver quando você olha para ele como pastor. Logo quando você escuta a palavra pastor, você lembra logo do Salmo 23, eu sei que é automático. E quando você lembra do Salmo 23, você lembra do versículo 1, nada me faltará. Só que o diabo não quer que você olhe para Jesus como seu pastor. Ele quer que você olhe para Jesus apenas como seu salvador, o cara que vai estar lá para livrar você dos problemas que você cria. E Deus te trouxe aqui para você ouvir que além de ser o seu salvador, Ele é o seu pastor. Aquele que cuida, aquele que guia, aquele que protege. Glória a Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ele: ei rapaz, a sua vida, tudo o que é seu, tudo que diz respeito a você, está sob o controle do seu pastor, está sob o cuidado do seu pastor. E no versículo 22 ele diz: em verdes pastos, quando você se alimenta de boa comida, você vai ver que a paz
Você vai ser levado a esse lugar onde a paz de Deus, a paz que ultrapassa o entendimento, que não tem nada a ver com a lógica ou com as circunstâncias, enche o teu coração. E você, quando quando essa paz enche o seu coração, você consegue perceber as direções de Deus com mais facilidade. Quem está comigo? Aí no versículo 3 diz o seguinte: renova minhas forças e me guia pelos caminhos de justiça, assim Ele honra o seu nome, por amor do seu nome. Cadê? Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Veja o que Isaías, não precisa abrir, deixa aí em Salmos, por favor. Isaías, o capítulo 40, o versículo 31 diz o seguinte, olha: mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, vão alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Veja, quando você entende que Jesus é o seu pastor, quando você entende que Jesus é o seu pastor, o seu bom pastor, que você se lança sob os cuidados do seu pastor, você permite ser guiado pelo seu pastor, você permite ser alimentado pelo seu pastor, ser farto pelo seu pastor, você vai ver Ele renovar as suas forças. É a mesma coisa que Isaías está dizendo, porque quando você se alimenta, coloca os seus olhos no Senhor, o seu pastor, você confia nele, a fé para confiar em Deus, para esperar em Deus, para descansar em Deus, brota naturalmente quando você entende que Ele é o seu pastor e se vê como ovelha. E algo acontece quando nós fazemos isso. A Bíblia fala que nossas forças são renovadas. Veja, nos momentos difíceis, na maioria das vezes, consome toda a nossa energia, a nossa expectativa, a nossa esperança, ao olhar para a situação, tende a esmorecer. Isso não acontece só com você, é natural. Amém? Só que quando eu e você entendemos que Ele é o nosso pastor, e uma característica de Jesus como pastor é que Ele não se contenta com as 99. Se uma se perder, Ele vai atrás. Se uma não conseguiu seguir a direção, não conseguiu perceber a voz do Espírito guiando e trilhar um caminho ou cair num vale, Ele não se contenta apenas com as 99. Ele deixa as 99 protegidas e vai atrás da que se perdeu. Ele não desiste. Amém? E quando você vai nesse lugar onde está fragilizada, quando a ovelha entra nesse lugar onde ela se encontra fragilizada, perdida, uma coisa que a gente vale ressaltar da ovelha é que ela não é orgulhosa. Ela entende a necessidade do pastor e não está nem aí, ela se entrega. Veja, ela pode até entrar em caminhos tortuosos e cair em vales e se perder, mas no momento em que ela percebe a voz do seu pastor, porque uma das características da ovelha é que ela conhece a voz do seu pastor. Então quando ela ouve a voz do seu pastor e vê ele chegando, ela não se orgulha, porque você veio atrás de mim, eu sei o caminho. Ela permite ser carregada. Era para você dizer amém. Ela não se orgulha porque você vai atrás de mim, o seu caminho. Eu vou voltar, eu estava só recuperando a energia. Ela não se justifica, foi porque aconteceu assim, aí eu me perdi, aí não foi porque isso, porque aquilo. Não, ela se permite ser carregada. Ele vai atrás, coloca em seus ombros e festeja porque trouxe de volta. Amém? Glória a Deus, você está comigo. Então, ver Jesus como um pastor é crucial nos momentos difíceis.
Porque a religião fala de um Jesus que ele opera como Salvador apenas quando você vem do mundo, quando você vem da descrença. Ali ele é seu pastor, dali para frente ele é seu mestre, seu modelo, seu exemplo. Ele vai dizer, você vai obedecer. E enquanto essa matemática acontecer, você vai desfrutar do melhor. Mas no momento em que você oscilar ou desobedecer, o castigo é justo. É o que a religião vai te ensinar. Porque vê Jesus apenas como um modelo, como um exemplo, como um mestre a seguir. Mas a Bíblia fala que a sua maior característica é salvar. Ele salva você quando você vem do mundo para o reino de Deus, quando você sai do império das trevas para o reino de luz e permanece como seu Salvador até a eternidade, porque esse é quem Ele é o que Ele faz de melhor. Amém? Glória a Deus. Mas quando você entende que Jesus é o seu pastor e que se vê como ovelha, você não tem dificuldade de depender de sua direção. Veja, a maioria dos vales que nós enfrentamos, literalmente são causados por nós. Por diversas coisas, pelas circunstâncias, acabamos ouvindo demais as pessoas, ou querendo a aprovação das pessoas, ou acabamos sendo influenciados pelas circunstâncias da vida, ou acabamos sendo, motivados pelo egoísmo, pela justiça própria, pelo orgulho mesmo. Nós acabamos decidindo errado e enfrentamos dificuldades na vida. Eu não estou aqui para falar, para contar, falar de coisas que não me acontecem. Você está comigo até aqui? Mas quando eu e você entendemos que Ele é o nosso pastor, nós olhamos para Ele como nosso pastor, não apenas como nosso exemplo, porque quando você olha para Ele como um exemplo, você vê alguém que está te instruindo e te direcionando, mas quando você oscila, quando você o desaponta, você se sente culpado, você abre o seu coração para a culpa, você abre o seu coração para o desapontamento, e quando você olha para Ele novamente, enxergando Ele como exemplo, você o vê descontente com você. E não espera por uma intervenção, não espera por boas coisas, Você fica tentando, no loop infinito, se justificar e se render a si mesmo. Redimir a si mesmo, é a palavra correta. Mas quando você olha para Ele como seu pastor, se vê como ovelha, você entende que esse é o ofício dEle. Cuidar de você, prover para você. Isso não significa que você vai ficar em casa com os pés no sofá, de braços cruzados, deixando a vida lhe levar. Isso significa que você vai confiar nele e depender dele, seja qual for onde quer que você vá e o que você tiver que fazer. Confiar em Deus é a tônica da nossa vida. Depender de Deus. Algumas pessoas que são contra o evangelho da graça de Deus, ao verdadeiro evangelho, para mim não existe outro, mas são contra a pregação da graça, da forma como nós comunicamos. É que a pregação, falar desse jeito, pregar desse jeito, vai produzir nas pessoas essa falta de compromisso com a verdade, essa falta de compromisso com a vida, esse relaxamento excessivo onde você deixa as coisas acontecer e não se posiciona, não tem nada a ver. A graça de Deus, na verdade, é a verdadeira força motriz que te leva a depender de Deus de forma genuína. Não porque Deus está te devendo algo, porque você não traiu a esposa, porque você foi fiel no dízimo, porque você não perde um culto. Mas pela razão real, pela raiz da coisa, de que você sem Ele não é nada. De que a vida sem Ele é apenas uma miragem. Porque vida se resume na pessoa de Cristo. Qualquer outra coisa é apenas uma miragem, é apenas uma ilusão, apenas uma ideia. A realidade, a substância é Cristo Jesus.
E a Bíblia fala que eu e você estamos escondidos nele. Quando você tenta viver a vida com Deus fora de Cristo, entra em colapso, não se encaixa. Porque Deus te criou para ser dependente dele. E está tudo bem. Isso não significa que você não vai atingir o seu máximo. Isso não significa que você não vai desenvolver o seu potencial. Pelo contrário, Davi matou Golias não porque era capaz, não porque era soldado. A Bíblia fala que ele era pastor de ovelhas. E uma coisa aqui para ressaltar: os maiores líderes que o Senhor separou, que você conhece, Moisés, Abraão, Davi, foram pastores. Eram pastores de ofício. Então ele tem as suas vitórias, a sua maior vitória, não é porque ele era capaz, não por causa porque ele era graduado, não por causa dos seus estudos, não porque ele era especialista, mas porque ele pertencia a alguém, porque ele carregava um nome. Quantos estão comigo? Então não deixe as pessoas dizerem que só porque você confia em Deus, você sabe, abrindo mão de se comprometer, de ser diligente, de ser responsável. Quem está comigo até aqui? Não deixe as pessoas te convencer que você confiar e depender inteiramente de Deus não vai, é o caminho que, se você tirar, você não vai atingir o seu máximo. Pelo contrário, apenas Deus pode fazer isso. Se a unção de Deus estiver sobre você, você fará coisas que a ciência não conseguirá explicar. Se Deus respaldar você, você fará coisas que a ciência, a lógica, não consegue compreender. Com 300 homens, Gideão venceu 32 mil guerreiros. Nós acabamos de ver, porque o rei de Israel, Acabe, na época, ele segue a direção do profeta. E o profeta diz para ele, Deus vai provar mais uma vez que está com vocês. E apenas um dia, o exército que parecia 2 pequenos rebanhos de cabra, matou mais de 100 mil homens num só dia. Se a unção de Deus estiver sobre você, com um grito, fortes muralhas cairão e virarão pó. Se a unção de Deus estiver sobre você, você vai tocar o mar com um cajado, ele vai se tornar, vai se abrir um caminho maravilhoso para você correr. Se a unção de Deus estiver sobre você, você vai caminhar sobre as águas quando você estivesse caminhando no chão de concreto. Se a unção de Deus estiver sobre você, você vai entrar numa fornalha 7 vezes mais aquecida e nem cheiro de fumaça vai ficar na sua roupa. Por quê? Porque apenas o Senhor consegue te levar para o seu máximo, para o seu maior potencial. Então confiar em Deus, não deixa ninguém te convencer disso, que confiar e depender de Deus, essa menina, ela ora para tudo, né? Fulano, ele ora para tudo, né? Não deixa o mundo te amoldar. Para a ovelha, a maior virtude que ela tem é depender do pastor. Quem pode dizer amém? Quem pode dar uma glória a Deus? A maior virtude é ter um pastor conduzindo e guiando a sua vida. E uma coisa que Deus ele vai fazer com você é fazer você repousar em pastos verdejantes, descansar. Deus não quer você agitado, inquieto, com todas as coisas que, sabe, com todas as responsabilidades. A Bíblia fala que, no Mateus 6, a Bíblia fala que Deus ele conhece e sabe o que nós necessitamos. Você não precisa convencer Deus de nada. Teve uma vez, e isso me marcou demais, quando
Nós estávamos, sabe, naquela jornada onde nós estávamos unidos como corpo, como igreja do Senhor, batalhando e resistindo pela vida de Tiana. Eu lembro de uma GL que nós separamos um momento para interceder pela vida dela. E foi um momento muito difícil, que eu acompanhei os grupos e recebi muitas notícias ruins que iam de contra aquilo que nós vínhamos orado. E eu vi muitos rumores, eu vi muitas pessoas falando, eu vi muitas coisas que estavam acontecendo, e aquilo me revoltou durante o dia. Eu de fato trabalhei aquele dia com a cabeça nisso, não na pessoa de Tiana em si, mas pela injustiça que permanecia, mesmo a gente tendo se posicionado e clamado a Deus. A situação agravando, eu confesso a vocês que eu fiquei inquieto e um pouco revoltado com as circunstâncias, com a coisa que estava acontecendo. Eu disse, não, isso não era para estar assim. E na noite, quando a gente foi interceder por ela, eu puxei a intercessão e uma palavra saltou no meu coração. E aquilo marcou a minha vida e tem sendo meu baluarte, minha direção desde aquele dia. Quando eu abri a boca para orar e interceder por Tiana, eu pensei, vou falar as mesmas coisas que tenho falado já há dias, como se o Senhor não estivesse ouvindo. Parei todo mundo, pedi para todo mundo fechar os olhos e começar a clamar. E quando eu fui clamar ao Senhor, o Senhor falou muito forte ao meu coração: você não precisa me convencer de nada. Porque o sentimento que ficava, pela insistência, pelo tanto que nós estávamos clamando e diversos fatores, e sempre buscando coisas, pelo menos comigo, sempre buscando argumentos para, sabe, clamar a Deus, interceder por ela. Era como se a gente tivesse convencendo, pelo menos a minha experiência, tá? Era como se a gente tivesse tentando convencer Deus que curá-la, tirá-la daquela situação era uma boa coisa de se fazer, porque ela era uma boa pessoa. Era o sentimento que guiava, que conduzia a minha intercessão naquela noite. E Deus falou no meu coração: você não precisa me convencer de nada. E aquilo derrubou, destruiu toda a inquietação que estava na minha alma. E eu não conseguia orar. E não sei explicar, mas um espírito de alegria tomou conta no meu coração. Eu não conseguia orar, só conseguia rir e se alegrar com a verdade que Deus falou no meu coração. Isso é verdade, eu dizia durante a célula, todo mundo intercedendo, é verdade. E me alegrava. Não preciso convencê-lo. É Ele que quer curar, é Ele que quer salvar. E eu ria: obrigado, Jesus, e ria, alegrando, e altas gargalhadas. Um espírito de alegria, um óleo de alegria foi derramado no meu coração. Quando eu olhei para as pessoas, eu vi que só eu estava naquela vibe, então a situação era comigo mesmo, mas eu não consegui orar. Eu fui marcado naquele dia e fui para casa, ainda meditando no que Deus tinha falado comigo, que Deus tinha feito. E no dia seguinte ela tinha que fazer, no dia seguinte, eu não sou muito de grupos, então eu não falava muito, mas acompanhava. No dia seguinte, ela foi transferida para UTI, coisas que não estavam acontecendo, ninguém conseguia levar. Ela foi transferida para UTI, não. Ela já foi para fazer, que ela estava na enfermaria, um negócio assim. Eu não sei muito da questão de saúde. Então ela foi transferida para um lugar melhor, para um cuidado melhor, uma supervisão melhor. Alguém que é da igreja da gente conseguiu ter contato com o caso dela lá e conseguiu conduzir melhor a situação. Não foi naquele mesmo dia, ou foi no outro dia, ela já foi transferida para um hospital mais particular, onde ela teve uns cuidados mais especificados, e ela conseguiu gradativamente, daquele dia em diante, ela foi se recuperando, e graças a Deus ela está aqui conosco. Então, do dia da célula, no dia seguinte, a gente já começou a ter boas notícias.
E uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E eu dizia para aquelas pessoas, porque aquele dia foi muito difícil, o sentimento é de que a gente ia perdê-la. Ela estava muito debilitada. E era que tipo, gente, não preciso convencer a Deus que se ela não morrer vai ser uma boa coisa. Então, aquilo marcou demais a minha vida. E eu digo isso para você porque sempre que você está com os seus ouvidos, o seu coração aberto para ouvir a voz de Deus, Ele vai te fazer descansar. Ele vai derrubar toda a inquietude que você estiver enfrentando, toda a agitação que estiver a sua alma. E se você não tiver palavras para argumentar, para declarar, expressar o que você está passando ou o que você está sentindo diante de Deus, você precisa entender, Ele sabe. E você não precisa convencê-lo de que fazer o bem a você vai ser algo bom. Você não precisa convencê-lo de nada, porque na verdade prover você, cuidar de você, salvar você, prosperar você é o que Ele quer fazer e é o que Ele faz. Não deixa o medo, não deixa as acusações do diabo fazer você fechar o seu coração e mudar o seu olhar, a sua perspectiva sobre Deus. Não deixe ele convencer você de que Deus está desapontado com você e que você agora não merece e que você agora não vai ter e que Deus te deixou porque você está nesse vale, porque Ele está com você apenas nos momentos bons, para que o inferno inteiro saiba, para que as pessoas que estão à sua volta saibam. Ele vai te dar vitória sobre essa situação, porque Ele é Deus dos bons momentos, que te leva para esses bons momentos, que te conduz, que está com você lá, sorri com você, se alegra com você, é a razão da sua alegria. Mas também é Deus quando você entra num momento difícil. E aí independe se foi as circunstâncias que te levaram ou se você mesmo chegou lá. Uma coisa eu te aconselho essa noite: faz como Davi, se desarma, tira as vestes de orgulho e de justiça própria. Não tenta se justificar. Se você está aqui no momento que você entrou por conta própria, especificamente para você, não tenta se justificar essa noite. A razão pela qual você entrou, pelo qual você fez, Deus sabe. E o melhor, Ele te ama e não te julga por isso, não te condena por isso, porque a Bíblia fala que Ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. A Bíblia fala que Deus, Ele nos entregou o seu Filho, sendo nós ainda na condição de pecadores, inimigos de Deus. Ele já nos amava, Ele já nos entregou o seu Filho. E a Bíblia diz o seguinte em Romanos 8,32: como Ele não nos dará com Ele de graça todas as coisas? Porque Deus, Ele te deu Jesus. Você pode esperar qualquer coisa do Senhor. Você pode esperar por qualquer coisa que Deus faça por você, que Deus libere para você. Então não deixe o diabo, te trancar nas cadeias do orgulho, porque às vezes vai acontecer de você se perder, de você não perceber a direção. E o que fazer nesse momento, Adriel? Manter seus ouvidos abertos, alertas aos passos do pastor voltando para te buscar. Ele não se contenta com os 99 lá, afastos, se alegrando, celebrando, sem sentir a sua ausência. Ele deixa as 99 protegidas e vai atrás da que se perdeu. E a que se perdeu precisa permitir ser carregada. Feche os seus olhos agora. Eu ia chamar o louvor, mas eu vou pedir para que o louvor feche os olhos também. Feche os seus olhos agora. Porque uma das coisas, como
como filhos de Deus, a Bíblia fala que o maligno não pode nos tocar. Tem muita coisa que nós temos, sabe, responsabilizado o diabo, na verdade nem é. Eu não quero que você fique procurando coisas na sua cabeça. Eu apenas quero que você entenda uma coisa. Apenas quero que do seu coração salte uma revelação, salte uma declaração. Que nessa noite você possa dizer para o Senhor do seu jeito: Senhor, eu abro mão de todo e qualquer vestígio de orgulho, do tentar se justificar, do tentar se explicar, do tentar te convencer de que... tentar te convencer de alguma coisa, de que a responsabilidade não foi minha, de que a culpa não foi minha, de que o erro foi causado, motivado por qualquer coisa. Deus não está procurando Deus não está procurando justiça própria, nem orgulho. A especialidade de Jesus é salvar. Quando o anjo encontrou com Maria, ele disse o seguinte: olha, ele se chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O significado do nome Jesus é salvação. Eu não sei se a situação que você está vivendo, mas eu sei que o nome que está sobre todo nome é Jesus, que significa salvação. Deus tem salvação para você essa noite. Deus tem saída para você essa noite. Talvez a sua cabeça, a sua mente não consiga raciocinar ou ter a ideia da saída, de como você vai sair disso agora. Mas não tem problema, deixa Ele levar toda a aflição de você agora. É só isso que você precisa: abrir o seu coração e se permitir carregar. Deixa Ele carregar toda a aflição, deixa Ele elevar toda a inquietação, toda a agitação. Deixa essa confiança, essa dependência, sabe, de que você está sob os cuidados de um bom pastor. Faça florescer, faça se multiplicar a paz que ultrapassa todo entendimento dentro do seu coração. Deus está cuidando da sua família, Deus está cuidando do seu casamento, Deus está protegendo cada filho seu, Deus está cuidando da saúde dos seus amados, Deus está cuidando da sua saúde, Deus está cuidando das suas finanças, Deus está cuidando do seu futuro, do seu sucesso, Deus está cuidando. Como, pastor? Não estou vendo nada. Você não precisa ver. Davi disse: Ele é o meu pastor, nada me faltará, absolutamente nada. Não vai te faltar ânimo, não vai te faltar energia, não vai te faltar disposição, não vai te faltar coragem. Você não precisa, sabe, procurar nas pessoas a aprovação. Você não precisa esperar das pessoas qualquer retribuição. Continua com os teus olhos focados no Senhor. Enquanto seus olhos estiverem nele, enquanto sua confiança estiver nele, enquanto sua expectativa estiver no pastor, e você se ver como ovelha, você vai caminhar sobre as águas como se fosse algo normal. E quem estiver na sua volta vai dizer: uau, o que é isso? Todos vão se maravilhar, mas para você será normal, porque essa é a realidade de quem confia e depende de Deus. Caminha sobre o sobrenatural, vive no sobrenatural. Pai, nessa noite, sobre a vida de cada um deles, sobre a vida de aqueles que me acompanham pela live, no nome do Senhor Jesus, um refrigério recaia sobre a vida de cada um. Em o nome de Jesus, dissipando, destruindo, aniquilando com todo vestígio de culpa e de medo. No nome de Jesus, que o seu amor alcance cada um, seja derramado sobre cada um essa noite, e produza refrigério. Refrigério em nome de Jesus. Isso, continua com os seus olhos fechados. Você não precisa sentir, você não precisa ver anjos, você não precisa ver, sabe, o mundo espiritual. Você precisa apenas confiar. Ele é o seu pastor, não sei o que estou dizendo. Essa é a verdade de Deus para você. O Senhor está fazendo, o Espírito Santo está trabalhando. Vamos dar um tempo para o Espírito Santo fazer nessa noite. Continua com os seus olhos fechados. Oh, aleluia. Só mais alguns minutos, por favor.
Ele disse para Marta: Marta, você está inquieta, você está agitada com muitas coisas, você não está nem percebendo quem que está na sua casa. Essa é a agitação que está te atrapalhando, não está permitindo você ouvir a direção de Deus. Em nenhum momento Ele te abandonou, em nenhum momento faltou direção, você apenas não percebeu. Mas calma, ainda não acabou. Oh, Espírito Santo, nesse momento, o Espírito Santo está levando toda a raiz de amargura, todo vestígio de orgulho. Deixa Ele trabalhar no seu coração. Diga: o Senhor está falando comigo, é comigo que é para isso que eu vim essa noite. Diga: Senhor, eu me conformo com a posição de ovelha. É assim que eu quero viver a minha vida, conduzido por você, o bom pastor. E eu sei, enquanto você estiver me pastoreando, enquanto você estiver cuidando da minha vida, não me faltará direção. Eu sempre estarei, debaixo de pastos verdejantes. Eu sempre estarei sendo refrigerado, conduzido em águas tranquilas. Eu sempre terei paz. Você é o meu pastor. Diga: eu me conformo. Eu não preciso ser qualquer outra coisa. Eu não preciso estar vestido de orgulho. Eu não preciso estar, defender minha boa imagem para quem quer que seja. Nada. O que me define, a minha boa expectativa, aquilo que satisfaz a minha alma, é alegrar o teu coração, é viver por você, é viver para você, é depender de ti, é exalar você. Oh, eu sei que o Senhor está fazendo algo na sua vida essa noite. Eu sei que a partir de hoje, muitas das coisas que têm perturbado seu coração não vão mais, porque o Senhor está destruindo essa noite. O Senhor está desfazendo essa noite. O Senhor está, limpando o caminho cheio de pedras, cheio de obstáculos, colocando você num caminho livre e aberto para você não apenas caminhar agora, mas seguindo a voz do seu pastor, ungido pelo Espírito. Você vai conseguir correr e caminhar e até mesmo voar, porque a palavra de Deus diz que os que confiam não apenas caminham sem se cansar, eles vão alto como águia. Oh, aleluia. Você pode ficar de pé, vamos encerrar. Oh, glória a Deus. Se você puder me dar mais alguns minutos, eu queria que chamar o louvor aqui. É só mais alguns minutos, eu não vou tomar muito do seu tempo, eu prometo. O louvor pode vir bem rapidinho. Eu prometo, não vou me estender. Não vou me estender demais. O versículo 5 diz o seguinte: prepara-me um banquete na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Veja, tudo que nós queremos é um banquete na ausência dos nossos inimigos. A gente não quer comer na presença dos nossos inimigos, não é verdade? Você está comigo? Mas Davi está dizendo, a Bíblia está dizendo aqui: prepara-me um banquete, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Quando você tem um banquete, quando o Senhor te coloca na mesa com um banquete para você comer na presença dos seus inimigos, significa uma coisa: seus inimigos foram derrotados, você pode se deleitar. É isso que significa. Deus, Ele quer fazer você se alimentar, quer que você se alimente de Cristo, da palavra de Deus, da verdade das Escrituras, do quanto você é amado, na presença. Enquanto você está, nesse momento de agitação, o estresse está lá. Deus, Ele prepara um banquete, prepara uma mesa para você, nesse momento. Nesse momento você precisa entender que a comida, você precisa ir para a palavra de Deus. Você precisa permitir o seu pastor comunicar, falar, alimentar o seu coração. Não na ausência, não quando tudo estiver bem, na presença dos seus adversários, na presença dos seus problemas. Quantos estão comigo? E o versículo 6 diz o seguinte: certamente bondade e o amor me seguirão todos os dias
da minha vida e eu viverei na casa do Senhor para sempre. Certamente que a bondade, a misericórdia, o amor de Deus, essa palavra aqui é Hesed, e aí os tradutores colocam como misericórdia, amor, bondade, benignidade, mas a Hesed de Deus também significa graça, favor imerecido. Te seguirão todos os dias. Você é o alvo da graça de Deus. Eu não sei como você acorda. Já amanheceu, já é hora de trabalhar novamente, já é hora de cuidar do menino novamente, já é hora de cuidar da casa novamente, já é hora de fazer tantas coisas. Não sei se você se acorda desse jeito. Mas nessa noite entenda uma coisa: a bondade, quando Cristo Jesus, quando entrou na sua vida, Ele colocou em você um alvo, e agora você é perseguido sem cessar, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A bondade, o favor imerecido de Deus te persegue. Essa palavra aqui é traduzida por seguirão, mas essa palavra no original também pode ser traduzida como caçar. A bondade e a misericórdia de Deus, o Hesed de Deus, o favor de Deus vai caçar você todos os dias da sua vida. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: você não é páreo para o favor de Deus enquanto Ele estiver caçando você. Diga para ele assim: se contente. Diga assim: se contente e ser alcançado e ser pego pelo favor de Deus todos os dias da sua vida. Diga: se alegre em o favor de Deus acertar você todos os dias. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre vocês. Que vocês tenham suas forças renovadas como as das águias. Em nome do Senhor Jesus. Que a paz que ultrapassa o entendimento, que rompe com a lógica, que não bate com o raciocínio, encha o coração de vocês e os façam descansar, e os façam repousar, e os façam se alegrar sobre os cuidados do bom pastor, o Jesus celestial que agora habita dentro de cada um de vocês. Que um óleo de alegria traga refrigério sobre a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Que a graça e o favor de Deus te conduza. Que esteja sobre você e sua família e sobre seus amados a proteção de Deus. Sobre a sua casa, a mão de Deus. Que os anjos do Senhor permaneçam te protegendo, permaneçam te guardando. E que no Senhor você possa encontrar cada vez mais força, coragem e ousadia para romper com os desafios em fé. Não através do esforço natural, mas pela fé no Filho de Deus. Pela fé na palavra que está estabelecida, que passarão os céus e passarão a terra, mas elas se cumprirão. Em o nome do Senhor Jesus eu declaro que durante essa semana, facilidade em nome do Senhor Jesus. Caminhos sem obstáculos, em nome do Senhor Jesus. Conexões celestialmente, divinamente orquestradas. E que o Senhor te faça prosperar em tudo que você pôr a mão. E o lugar que você chegar seja abençoado. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor e glorificá-lo. Aleluia. Dá paz ao teu irmão. Em o nome de Jesus. Amém.